Oi, gente, eu sou a terapeuta Jaqueline e hoje eu vou falar sobre como que funciona o cérebro de quem tem o TDAH. Bom, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Transtorno é tudo aquilo que traz prejuízo. E o neurodesenvolvimento, ele se desenvolve de uma forma diferente. Ele é um cérebro que é diferente das pessoas neurotípicas. E aí, onde é que está esse transtorno? Onde ele acontece? Ele acontece nessa parte aqui da frente da nossa testa, chamada córtex pré-frontal. E o que o córtex pré-frontal faz na nossa vida? Bom, o córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas funções executivas. O que é isso? Então, por exemplo, sustentar uma atenção. Então, eu preciso prestar atenção em uma aula. Vai ser aqui, essa parte do nosso córtex pré-frontal, quem vai fazer com que eu fique ali, com aquela atenção. Projeção de futuro. Então, é o córtex pré-frontal que vai me dar o raciocínio, vai me dar qual que é o passo a passo, o que eu tenho que fazer para poder me organizar para esse futuro. E ele também é responsável por atrasar uma recompensa. Por exemplo, eu estou aqui estudando para uma prova e aí um amigo meu me chama para sair ou a notificação do meu celular toca. Eu preciso ter esse senso, né, do córtex pré-frontal de, peraí, agora minha prioridade é estudar para a prova, não é sair com meu amigo, não é ficar olhando as notificações que estão entrando no celular. E aí também o córtex pré-frontal ele é responsável pelo planejamento. Tudo nós precisamos, tudo tem um início, tem um começo, um meio e o fim. É ele quem é responsável por isso. Ele controla os estímulos e os nossos comportamentos. Então, assim, por isso que o TDAH ele é conhecido como hiperativo, né? Geralmente as pessoas não falam ele tem TDAH, geralmente é muito usada a palavra hiperativo. A criança é hiperativa, né? Por quê? Porque é difícil para ele ter que controlar os estímulos e os comportamentos. Ele é muito reativo. E aí o raciocínio lógico também é a função do córtex pré-frontal. E a gestão de tempo, né? Muitas pessoas que têm TDAH falam que chegam atrasadas nos compromissos. Aí agora eu vou colocar a imagem para vocês do córtex pré-frontal, que é essa parte em roxinho. E aí o que acontece para além dessas questões, né, que eu falei do córtex pré-frontal? Nós temos um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela é quem nos dá motivação para a gente poder ir em busca de uma recompensa. Ou seja, é a dopamina que faz com que eu faça o que eu preciso fazer. Então, por que é tão difícil para quem tem o TDAH sentar em uma sala de aula, parar e ficar ali quietinho, prestando atenção na explicação da professora? Porque existe essa falta desse neurotransmissor.
A falta, na verdade, é a falta da dopamina e da noradrenalina. A noradrenalina é quem nos faz ter foco. Então, é a falta desses dois neurotransmissores que fazem com que a criança fique ali, ela não para sentada. Por quê? A cabeça dela, ela não tem um déficit de atenção, na verdade, ela tem muita atenção, né? Porque o córtex pré-frontal é quem dá esse senso do freio, de eu poder parar com aqueles pensamentos que ficam vindo a todo momento. E aí, muitas vezes o assunto tá chato na aula, e aí a criança ou o adulto não tem motivação para ficar ali, para sustentar a atenção dela ali naquela atividade. Por isso que, lógico, existem TDAHs que vão muito bem na escola, né? Nem precisam estudar muito, que eles vão muito bem, tanto para passar concurso também, para passar em concurso também, né? Mas a maioria vai muito mal. Por quê? Porque é muito difícil eles ficarem ali com a atenção sustentada. E aí o nosso método de ensino também não ajuda muito, né? Mas enfim, isso daí é uma outra história. E aí, né, que eu digo? Eu digo que assim, e eu como TDAH, para mim, o pior disso tudo é a questão da autoestima de quem tem o TDAH. O pior prejuízo que nós temos é a nossa autoestima. Porque assim, quando você ainda não vai para a escola, tá tudo tranquilo. Porque em casa você faz basicamente o que você quer, tal, né? Então, não é mais complicado, é mais difícil dos cuidadores perceberem algo. Mas quando a criança vai para a escola e aí ela precisa entender, precisa fazer prova, aí é quando começam a aparecer os sinais, né? Por conta das atividades que ela precisa fazer. E aí, o que começa a acontecer? Os pais começam a cobrar, os professores, né? Eles acham que a criança não está se esforçando, e aí nem a criança entende o que está acontecendo, e aí fica tudo muito equivocado. A criança pode começar a se achar burra, incompetente, e ela está numa idade que quando a gente começa a ir para a escola, né, lá pelos 6, 7 anos, quando a gente começa a se alfabetizar, é difícil ela conseguir entender que aquilo pode ser um transtorno. Aliás, é quase impossível, né? Isso daí é uma tarefa dos cuidadores. Só que também os cuidadores muitas vezes não têm essas informações. E aí acaba prejudicando demais na autoestima. Por quê? Quando nós somos crianças, quando nós estamos na barriga, desde lá da fase que nós estamos na barriga da nossa mãe, a gente só recebe as informações, a gente não contesta. E essas informações são que geram as nossas crenças. E aí imagina, né, a salada mista que vira depois, esse inconsciente. E o inconsciente é que nos governa. Imagina como que ficam as crenças dessa pessoa que foi invalidada lá na escola e aí depois ela passa dessa fase, vai para o mercado de trabalho e aí ela não acredita nela e aquilo vira uma crença e é totalmente inconsciente, né? Começa a se sentir mal, mas ao mesmo tempo ela não sabe
disso, ela só projeta nas outras pessoas e aí começa a ter problema de relacionamentos, mas tudo isso tem relação com a fase infantil de um transtorno que não foi visto e que a partir desse transtorno começam a gerar inúmeros problemas, né? Então eu sempre digo que a questão não é o TDAH, não tô falando também que a gente tem que usar o TDAH como muleta, não é isso. Mas olha só, quantas comorbidades que vão gerando por conta de um transtorno que não foi visto. Ansiedade, depressão, baixa autoestima. Então é por isso que eu desenvolvi esse trabalho, né, para explicar o que é o TDAH e como que ele pode estar afetando a sua vida. E isso é para os adultos também, né, para eles poderem fazer uma análise. Hoje nós temos muitas informações, mas só que para quem nasceu ali antes dos anos 2000, ele passou pela escola e às vezes com tanta dificuldade, e às vezes pode ser um transtorno, né? Então, diagnosticar, tratar, entender, vai trazer muito alívio, assim como trouxe para minha vida. Bom, então por hoje é isso. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o endereço do meu site aqui nas descrições e também coloque aí nos comentários quais são suas dores. Se você tem o diagnóstico, se você desconfia que os seus sintomas podem ter a ver com TDAH, que eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigada.